dois, três, valendo! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portugal da Família Zen. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, o meu nome é Cris Azen, sim, eu moro em Portugal. Como assim, Cris, você mora em Portugal? E tá com essa vista linda da Baía de Guanabara do Rio de Janeiro. Sim, apesar de eu estar passando uns dias aqui no Brasil, eu moro em Portugal e esse canal se propõe a falar da vida de Portugal. Por que eu deixo claro que esse canal se propõe a falar da vida de e em Portugal? Porque é notório a comparação e a dicotomia que sempre acontece na mente das pessoas. Ou isso ou aquilo. Então assim, eu acho que o pessoal tá meio confuso aqui no canal e não tá entendendo o que eu tô fazendo no Brasil. O tema do vídeo de hoje é exatamente esse que vocês viram: Portugal acabou. E eu vou explicar pra vocês por que eu acho que Portugal acabou neste momento. Esse vídeo vai ao ar ainda nessa semana de fevereiro e a gente vai é com muita dor no peito que eu falo isso pra vocês, que Portugal acabou. Se você me acompanha há muito tempo, você sabe o quanto eu sou apaixonada por Portugal. E você sabe também que na minha vida eu sempre tive uma vida confortável aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que é o país onde eu nasci. E eu escolhi morar em Portugal por amor, porque desde a primeira vez que eu visitei Portugal, eu me apaixonei pelo país. Então eu abri empresa, é lá que eu crio minhas filhas, é lá que as minhas filhas estudam e é lá que eu quero construir minha vida. Foi lá que eu comprei minha casa própria, já realizei esse sonho em Portugal. Se você quer saber como conseguir financiamento de imóvel, tá aqui em algum cantinho do vídeo, eu vou deixar o card para você assistir também. Mas vamos logo, sem demoras, ao tema desse vídeo. Portugal acabou. E eu não vou dizer que foi a pandemia que acabou com Portugal. Não. É como Portugal está levando a pandemia. O que acontece? Se você parar pra pensar, eu queria pedir pra produção parar de instalar coisas e fazer barulhos. Mas se você parar pra pensar que Portugal, as três coisas que Portugal tinha de bom, o que Portugal tem de melhor? Quais são as três coisas que Portugal tem de melhor que o Brasil? Fala pra mim. Você já parou? Porque às vezes são reflexões que as pessoas muitas vezes não param pra fazer. Mas você já parou pra pensar quais são as três coisas que Portugal tem melhor do que o Brasil? Vamos a elas. A primeira, número 1, é a saúde. É a primeira coisa que Portugal tem de melhor, a saúde pública, melhor do que no Brasil. A gente sabe que depender de saúde pública no Brasil é um caos. Em Portugal sempre funcionou muito melhor. Acontece que desde que começou a pandemia, ou seja, há um ano, acabou a saúde de Portugal. Milhares de consultas foram canceladas. Pessoas que tinham problemas cardíacos, que tinham problemas oncológicos, ou seja, pessoas que precisavam fazer tratamento de câncer, diagnóstico de câncer, todas as suas consultas canceladas. Eu vivi isso dentro da minha própria família. Minha filha tinha consulta com ortopedista e a consulta foi cancelada, porque foi no auge da pandemia, em abril de 2020. E assim tem se arrastado. Eu não sei se você mora em Portugal e precisou do atendimento do seu médico de família, precisou ligar pro seu médico de família para agendar uma consulta. Seja sincero, diz pra mim se você conseguiu. Se você precisou ir até o posto de saúde para ser atendido porque estava com corte, com machucado. Eu tive um grande furúnculo que infeccionou, que ficou gigante e estava muito preocupante, muito inflamado, e eu precisei ir até o posto de saúde e sequer me deixaram entrar. Então eu constatei, e as notícias também dão conta disso, que a saúde de Portugal acabou. Portugal está cuidando dos Covid e está matando os não Covid. Acabou a saúde de Portugal. Em segundo lugar, a educação. A educação em Portugal também veio abaixo e está de rastros. Muitos professores, aliás, os professores são guerreiros e fizeram todos os esforços possíveis para tocar turmas online. E foi uma coisa que foi muito de surpresa, que foi muito em cima da hora, sem nenhuma ajuda ou subsídio ou resguardo ou amparo do governo.
E realmente os professores ficaram numa condição muito crítica e extremamente estressante, altamente estressante, para dar conta das aulas online. Segundo, eu já compartilhei aqui a experiência da minha filha com aulas online. Vitória Maria, minha filha de 9 anos, já participou do canal, já falou sobre a opinião dela, sobre a angústia dela de estar estudando online, a falta que ela sentia da interação com a professora ao vivo, com os amigos da escola. E não só isso, para além do psicológico, eu vejo que a minha filha não conseguiu acompanhar muito bem as aulas online. Mesmo que eu e o meu marido estivéssemos ali disponíveis, mesmo que ela tivesse acesso a um computador, mesmo que ela tivesse acesso à internet, imagina a porcentagem de crianças que não têm acesso à internet em Portugal para ter aulas online. Imagina a quantidade de crianças que não têm acesso a um computador. O governo ficou de distribuir computador para todas as crianças, mas isso não aconteceu na prática. Ficou na promessa. E se uma criança fica para trás, isso importa. É a mesma premissa do toda a vida importa. Se toda a vida importa, a vida daquela criança que vive na aldeia, que vive na vila, importa. A vida daquela criança que socialmente tem um poder aquisitivo familiar muito menor, importa. Então, gente, eu acredito que o ensino à distância, o ensino online, pode até funcionar para algumas faixas etárias, mas não para todas. Se isso fosse o correto de ser feito, se isso fosse o adequado, não haveriam as escolas da maneira como nós estamos habituados que ela seja, né? Todo mundo estudaria online. Não seria preciso mais voltar à escola. Se descobrimos agora que podemos ensinar à distância, que podemos estudar à distância, para que voltar com as escolas? É o fim das escolas? Vamos acabar com as escolas? Então, assim, eu sei que é muito difícil ouvir isso e às vezes, talvez se eu estivesse do outro lado me vendo falar e vendo assim, cara, o ensino online não funciona, eu talvez fosse ficar muito chateada comigo mesma, porque eu ia querer acreditar que o meu filho está aprendendo online, que o meu filho está de fato estudando e aprendendo da mesma forma que ele estaria aprendendo em sala de aula. Eu ia querer acreditar nisso, mas a gente precisa ser realista. Eu fico angustiada de falar. Vamos ao terceiro tópico? Porque eu já constatei, né, que a educação também acabou. Bom, até aqui nós fomos. A saúde em Portugal acabou. A educação em Portugal acabou. Agora vamos raciocinar comigo o terceiro item que Portugal tem de melhor do que o Brasil. É você poder ir e vir com segurança. Portugal tem adotado medidas de controle social com a desculpa da pandemia. Portugal impõe medidas muito rígidas de confinamento. E recentemente o presidente Marcelo também fez um despacho das novas medidas da renovação do estado de emergência para controlar os barulhos da sua casa. Ele te controla do lado de fora, ele te controla do lado de dentro. A gente ainda vai falar sobre esse tema porque a única mudança nesse novo despacho foi justamente isso. O presidente agora vai poder controlar o que se passa dentro da sua casa. E vocês vão entender por quê no próximo vídeo, tá bom? Esse vídeo é para deixar bem claro que Portugal acabou. E que a gente vai ter resquícios disso, ainda que Portugal abra no verão. Porque sim, Portugal vai abrir no verão. Portugal vai liberar tudo no verão. Não só Portugal, como a Europa. A Europa não perde o verão. No verão, toda a gente vai fingir que não tem mais vírus, vai liberar tudo. E quando vier o inverno, a gente confina outra vez? Vamos viver, e a Europa vai viver de confinamento em confinamento? Até quando vamos tratar a pandemia como uma questão de apenas controlar contágios e de não tratar? Estudos médicos, clínicos e científicos já demonstram que fármacos existentes na indústria farmacêutica, a gente não está falando de fármacos novos que teriam que ser fabricados e produzidos agora especificamente
para a Covid-19, a gente fala de remédios que já são usados. E eu me pergunto, se quando a minha filha pega um resfriado, desde que ela nasceu, a pediatra sempre receitou um xarope, um remédio, por que é que quando a gente pega a Covid, a recomendação é ficar em casa e esperar para ver se você vai ter complicações ou não? É necessário mesmo esperar que uma doença que foi diagnosticada no início piore, avance para o pior, para só então você correr para o hospital? Para só então você ter tratamento? Se talvez a doença fosse tratada assim que diagnosticada, não evitaria que as pessoas tivessem que ir ao hospital? Não evitaria que as pessoas tivessem que chegar ao ponto de uma internação? São com essas perguntas e com esses questionamentos que eu quero finalizar o vídeo de hoje e eu volto a falar. Portugal acabou. Nesse momento e num futuro breve.